Bem-vindos a mais um vídeo. Considerem se inscrever no canal, ajudar o canal, se tornando membro e me seguir nas sociais. Eu vou ler aqui uma parte do livro O Império Ecológico ou A Subversão da Ecologia pelos Globalistas, do autor francês Pascal Bernardin. Eu tenho um vídeo sobre ele, inclusive, né? Deem uma olhada lá. Eu vou deixar na descrição o link para o vídeo. Como eu disse, é um autor que eu julgo importante. E aqui eu vou ler uma parte do livro dele que é interessante e serve para aqueles ditos tradicionalistas, né? Que não acreditam que o comunismo seja mais uma ameaça. Pelo contrário, ele está mais vivo do que nunca, sob outro nome, sobre uma outra roupagem, porque muitos deles, né, que eu costumo chamar de trad-nacionalistas, né, porque eles são socialistas e marxistas na prática, e acabam não enxergando certos problemas, né? Às vezes querem se opor tanto ao Olavo de Carvalho que eles acabam rejeitando até no que o Olavo de Carvalho acerta. E olha que eu sou um crítico do Olavo de Carvalho, tá? Que é um autor que eu vou comentar mais futuramente. Mas aqui eu vou tratar sobre o que o Pascal Bernardin expõe e tem coisas muito interessantes, né? Vejam só, tem uma parte do livro que se chama Anatoly Golitsyn. Golitsyn é um ex-oficial superior da KGB, é um dissidente que, vejam só, ele conseguiu prever coisas que seriam impossíveis de alguém prever hoje em dia, porque ele, não que ele previu, ele já sabia que ia acontecer. Ouçam, Anatoly Golitsyn é um antigo oficial superior da KGB que passou para o lado do Ocidente em 1961. Em 1984, ele lançou uma obra fundamental intitulada New Lies for Old, na qual torna público um texto que os dirigentes americanos e britânicos puderam ler a partir de 1968. Nele se expunha a política de desinformação soviética, manobras e estratagemas muito além da imaginação de Marx, ou das possibilidades práticas de Lenin e que Stalin não poderia conceber. Ali estava prevista a liberalização do leste europeu, a reforma do KGB, a diminuição do papel do partido, a anistia de dissidentes, a queda do Muro de Berlim, a reunificação da Alemanha e a dissolução do Pacto de Varsóvia. 94% das previsões feitas nessas obras se realizaram. Ora, a liberalização do leste europeu não é, segundo ele, senão a fase final e ofensiva da política de longo prazo, culminando na luta em conjunto de diferentes partidos comunistas pelo triunfo completo do comunismo. Em 1958, Shelepin, que dirigia a KGB ulteriormente, propôs a Khrushchev e a Brezhnev que se transformasse a KGB numa arma política sofisticada. Ele deveria abandonar seu papel puramente repressivo, que não permitia nem influenciar a população a favor do regime, nem impedir o crescimento de tendências políticas indesejáveis na União Soviética e no exterior. E não tinha nenhuma utilidade no contexto da luta ideológica contra as potências capitalistas. Era preciso conferir à desinformação um papel novo e mais importante. As ideias de Shelepin foram adotadas e ele tornou-se chefe da KGB. Em 1959, Golitsyn
fez parte do grupo encarregado de sua reorganização sob a direção de Chelepin. Abre aspas agora para Golitsyn. O KGB interno foi criado em 1959, quando Alexandre Chelepin tornou-se presidente do KGB, a fim de lhe aferir a missão política que ele havia assumido em sua origem, sob Lenin, enquanto que, sob Stalin, ele havia se degenerado em órgão puramente repressivo com vistas à segurança pública. Era preciso que o KGB voltasse a ser capaz de influenciar os processos de decisão dos países ocidentais. Para tanto, Chelepin tinha a intenção de dar prioridade às operações de desinformação em detrimento da espionagem convencional. James Angleton, que obteve esta informação de Anatoly Golitsyn, antigo membro do pequeno grupo que preparou a reorganização do KGB em 1959, explica: o KGB interno deveria se encontrar ali onde as operações de mistificação eram planejadas e orquestradas, e seus resultados eram avaliados. Limitava-se a um pequeno número de funcionários de alta confiança, alocados diretamente sob as ordens de Politburo, que planejava, orquestrava, vigiava e analisava operações. Todos aqueles que apresentavam um risco potencial para a segurança, inclusive aí pessoas de ascendência judaica, eram realocadas no serviço externo que deveria ser criado com vistas à reorganização. Uma muralha da China separava esses dois níveis. Nenhum membro do pessoal de serviços externos deveria jamais ser transferido aos serviços internos ou vice-versa. Nenhum membro dos partidos externos deveria tampouco estar ciente dos segredos estratégicos, além daqueles especialmente fabricados para ele para serem divulgados no quadro de uma operação de desinformação. Imagine as implicações, acrescenta Angleton, com uma pausa. Se Golitsyn estiver dizendo a verdade, isso significa que nós ignoramos praticamente tudo quanto à capacidade de mitificação do KGB. Tal como ele o descreve, esse órgão se mostra um instrumento de política soviética muito diferente daquilo que ele havia sido, e infinitamente mais perigoso. É impossível compreender agora o que é o KGB se não se sabe o que ele mudou ao longo dessa reorganização. O objetivo de Chelepin era, portanto, a despeito do crescimento efetivo da força do bloco soviético, conseguir projetar a imagem de um bloco enfraquecido nos campos econômico, político e ideológico. Viram só, meus amigos? Isso mostra que havia a intenção de divulgar uma imagem de uma União Soviética mais enfraquecida. E olha só, essa guerra psicológica é confirmada pelas palavras do acadêmico George Arbatov, um dos criadores da perestroika, coisa que a gente verá o que é depois. Com um texto surgido em junho de 1988, na página 9 do Communist, o jornal do Partido Comunista da União Soviética, George Arbatov, explica que somente a imagem do inimigo é que foi suprimida. Escolhendo suas palavras com cuidado leninista, ele escreve: a imagem do inimigo que está desaparecendo foi absolutamente necessária à política externa e militar dos Estados Unidos e seus aliados. A destruição desse estereótipo é a arma de Gorbachev. A corrida armamentista, as alianças militares no Terceiro Mundo e os blocos militares não são mais concebíveis sem o inimigo, colocado entre aspas aqui, e sem a ameaça soviética, também colocado entre aspas.
Não se trata aqui, é claro, de uma arma secreta, mas ela tem um enorme poder. E, em junho de 1989, durante a conferência de imprensa de Gorbachev, na Alemanha Ocidental, Arbatov resumiu sucintamente os eventos como segue. Uma grande guinada foi dada nas relações internacionais e, no entanto, algumas pessoas não estão prontas para tanto. A coisa mais terrível que nós pudemos fazer, por enquanto, foi tê-las privado da imagem do inimigo. Fecha aspas. Eduard Shevardnadze, o nome complicado, confirma essa ideia em L'avenir secret liberté, escrito que defende a perestroika e ao qual devemos retornar. A imagem do inimigo, entre aspas, havia invadido a consciência de milhões de pessoas em todas as partes do mundo. Apagar e destruir essa imagem é talvez o objetivo mais importante no contexto de evolução mundial, no qual se aproximam e se erguem à máxima altura os autênticos inimigos da humanidade, que são a guerra nuclear, a catástrofe ecológica ou a desintegração do sistema econômico mundial. Fecha aspas. Segundo o objetivo de Shelepin, projetar uma imagem externa de fraqueza e de tornar o olhar da população favorável ao regime, em seu interior, o exercício de poder totalitário deve deixar espaço, inicialmente modesto, à utilização de novos modos de controle. Abre aspas, o 81º Congresso do Partido, o Comunista União Soviética, que ocorreu em Moscou em 1960, poderia ter criado um novo órgão de coordenação central do comunismo internacional, sucessor de Comintern e do Cominform, mas ele não o fez. Em lugar disso, ratificou a utilização de táticas diversas adaptadas aos diferentes partidos comunistas e inscritas no quadro da política de longo prazo. Em lugar de um centro dirigente, ele preconizou a coordenação e a sincronização das políticas e táticas dos partidos pertencentes ao bloco comunista e outros. Assim, enquanto a coordenação foi de fato aperfeiçoada, a decisão de não criar um novo órgão central, a insistência quanto ao policentrismo e a utilização de numerosas táticas diferentes pelos partidos comunistas foram concebidas para causar efeitos análogos àqueles provocados pela dissolução do Comintern em 1943. Reconhece-se aí técnicas revolucionárias de descentralização que permitem o exército de um controle mais discreto e eficaz que as técnicas totalitárias brutais. O controle do povo soviético também foi modificado. Caminha-se ainda timidamente à época em direção a técnicas não aversivas ou menos aversivas, às quais retornaremos. Inspira-se aí na experiência da nova política econômica. Em 1921, a Rússia soviética agonizava economicamente e a oposição interna ao comunismo era muito violenta. Lenin lança então a nova política econômica, destinada a atrair o capital ocidental e articulada em retorno de uma liberalização da economia. As pequenas empresas privadas foram novamente autorizadas, assim como o comércio privado. O regime se flexibilizou e os imigrados puderam retornar à Rússia e as viagens ao interior do país foram facilitadas. Os serviços de segurança foram reorganizados e a missão deles era então criar uma falsa oposição e conduzir ações de desinformação. Paralelamente, Lenin iniciara uma vasta campanha de desinformação visando os países ocidentais. Ele enfatizou as relações econômicas, o desarmamento e a coexistência pacífica. A nova política econômica foi, naturalmente, um grande sucesso. As ameaças internas e externas foram afastadas. A nova política econômica durou 8 anos e então se extinguiu tão rápido quanto havia sido criada. Voluntariamente ou não,
Os países ocidentais e o grande capital permitiram que o comunismo sobrevivesse. Os paralelos com a perestroika são impressionantes. No entanto, a perestroika inclui, igualmente, uma ampla ofensiva em direção aos países ocidentais, nos campos pedagógico, ecológico, etc. Não se trata mais de firmar o regime comunista, mas de conquistar o mundo com a ajuda de técnicas sofisticadas. O perigo é infinitamente maior. E isso mostra muita coisa. Eu já vi gente dizendo que o PT, na verdade, é, entre aspas, neoliberal, porque é parceiro do chamado grande capital, etc. Só que não entendem que o que o PT está fazendo é uma espécie de perestroika tupiniquim. Mas sigamos. A hostilidade dos jovens era agravada pela repressão sofrida pelos mais velhos, a essa oposição real e o declínio da ideologia, que atinge seu apogeu nos anos seguintes à morte de Stalin, constituíam um real problema para o regime. Ele poderia adotar uma linha stalinista, retornando às repressões em massa, ou então optar por uma abordagem leninista. Os métodos stalinistas haviam claramente fracassado. Era obviamente necessário se voltar a um tratamento leninista. O abismo econômico entre a nova classe privilegiada e os trabalhadores e os camponeses coletivizados foi amenizado. O uso do terror e da repressão limitado e métodos mais sofisticados foram empregados para lutar contra as influências religiosas, nacionalistas e ocidentais. Uma abordagem leninista e mais flexível foi adotada face às novas gerações. Utilizando as técnicas da nova política econômica, o regime conseguiu aumentar o seu prestígio, superar a crise eterna e neutralizar a oposição, tanto a real quanto a latente. A única mudança verdadeira na substância ideológica do regime foi o fato de sua eficácia ter aumentado. Fecha aspas. Essa citação é do Golitsyn, tá? Em New Lies for Old. Continuando o texto do Pascal Bernadette. Em 1984, ou mesmo antes, enquanto esboçava as reformas econômicas por vir, que deveriam marcar a fase final da ofensiva comunista para a dominação do mundo, conhecida agora como perestroika, Golitsyn insistia quanto à utilização de técnicas não aversivas e conduziriam a um controle tão eficaz quanto outrora, mas muito menos visível. Abre aspas, o regime de Brezhnev, em suas ações neo-stalinistas no Afeganistão ou contra os dissidentes, serão condenadas assim como foi o regime de Novotny em 1968. No campo econômico, pode-se esperar que as reformas disponham as práticas soviéticas conforme o modelo iugoslavo, ou mesmo pareçam se aproximar do modelo socialista ocidental. Alguns ministérios econômicos seriam dissolvidos, o controle seria mais descentralizado, firmas autogeridas seriam criadas a partir das usinas existentes, estímulos materiais seriam utilizados, o papel e a independência dos tecnocratas, das assembleias de trabalhadores e dos sindicatos cresceriam. O controle do partido sobre a economia seria aparentemente diminuído. Aparentes reformas seriam baseadas na experiência soviética dos anos 20 e 60, assim como na experiência iugoslava. O papel do partido seria menos visível, mas continuaria a controlar a economia, atuando desde a coxia. É no mesmo livro. Tal lógica na qual o controle indireto substitui o exercício brutal de poder e no qual predominam as técnicas não aversivas, encontrou sua forma final na perestroika. E aqui inicia-se uma outra seção. Perestroika, um processo revolucionário.
Tendo sido a perestroika preparada durante muitos anos, não surpreende que ela constitua não uma conversão dos pecadores soviéticos arrependidos, mas uma ofensiva ainda mais temível na medida em que a sua verdadeira natureza permanece dissimulada. Pode-se, com efeito, admitir, como mencionava Gorbachev, o plano havia sido muito bem estudado, e muito antes de 1905. 110 estudos e projetos foram então apresentados ao Comitê Central por diversas grandes cabeças. Tudo remonta a uma época bem anterior à plenária de abril. Fecha aspas. Com o simples objetivo de se reintegrar ao modelo ocidental, pouco importando as condições para tal, isso não exigiria tanto tempo, estudos e competências. A perestroika é, na verdade, um processo puramente revolucionário e leninista. As declarações, por que não dizer advertências, não foram poucas. O primeiro capítulo de Perestroika, obra de Gorbachev, se intitula La Perestroika, ses origines, son essence, son caractère révolutionnaire. Tá em francês porque o autor do livro que eu tô lendo aqui é francês, tá, meus amigos? E, como vocês podem ver, meu francês não é lá muito bom. Continuando. Dirigindo-se primeiramente aos funcionários de todo o mundo, aos quais era preciso dar as chaves para compreender esse processo, Gorbachev escreve, abre aspas, existem pessoas no Ocidente que gostariam de nos fazer crer que o socialismo atravessa uma crise profunda por haver conduzido a nossa sociedade ao impasse. É dessa forma que eles interpretam nossa análise crítica da situação do final dos anos 1970 e do começo dos anos 1980. Nós só temos um objetivo, dizem eles, adotar os métodos de gestão econômicas capitalistas e seus modelos sociais, em outras palavras, nos dirigir ao capitalismo, para pôr fim a esses rumores e especulações que se multiplicam no Ocidente. Gostaria uma vez mais de ressaltar que nós conduzimos todas as nossas reformas em conformidade com a via socialista. É no contexto do socialismo, e não fora dele, que buscamos as respostas a todas as questões que se colocam. É em função desses critérios que avaliamos tanto nossos êxitos quanto nossos erros. Aqueles que esperam que nos afastemos da via socialista se decepcionarão profundamente. Cada elemento da perestroika e o programa em seu conjunto se funda inteiramente na ideia de que é necessário mais socialismo, mais democracia. Estamos nos dirigindo a mais socialismo e não o contrário. Nós o declaramos honestamente, sem tentar enganar nem nosso povo, nem o resto do mundo, e toda a esperança que possamos ter de construir uma sociedade diferente, não socialista, e passar a outro campo é irrealista e insignificante. Aqueles no Ocidente que esperam que abandonemos a via socialista se desapontarão. Isso está também contido no mesmo livro. Gorbachev volta diversas vezes ao, abre aspas, caráter revolucionário, fecha aspas, desse processo, abre aspas. Mas, muito mais profundamente, encontramos na origem da perestroika essa tomada de consciência. Não havíamos subutilizado o potencial do socialismo. Podemos e até mesmo encontrar quem não aceite o termo revolução, tal qual aplicado nesse projeto. Alguns chegam mesmo a se assustar com a expressão reforma, mas Lenin não tinha medo de empregá-la. Ele, inclusive, ensinou aos próprios bolcheviques a não temer proceder com o reformismo.
E cada vez que isso fosse necessário para fazer avançar a causa da revolução nas novas condições. Hoje precisamos de reformas radicais para uma transformação revolucionária. Fecha aspas. São muitas referências a Lenin em Perestroika, livro do Gorbachev. É preciso encontrar aí uma particular alusão, implícita e porém clara, à nova economia política. Abre aspas, agora a citação é extensa, tá, do livro Perestroika. As obras de Lenin e seu ideal socialista continuam sendo para nós uma fonte inesgotável do pensamento criativo dialético, de riqueza teórica, de sagacidade política. Ele reflete um exemplo imortal de força moral, de grande elevação, de cultura espiritual universal e de dedicação desinteressada à causa do povo e do socialismo. Lenin vive no coração e no espírito de milhões de pessoas. Quebrar todas as barreiras erguidas pelos escolásticos dogmáticos, absorver a herança de Lenin com o ardente desejo de compreender mais a fundo seu pensamento original. Tudo isso constitui uma necessidade crescente na medida em que se multiplicam os fenômenos negativos em nossa sociedade. O voltar-se a Lenin estimulou vigorosamente o partido, assim como a sociedade, na busca por explicações e respostas às questões que se colocavam. O interesse se voltou particularmente às obras que cobrem mais seus últimos anos de vida. Invoco aqui minha experiência para confirmar esse ponto. Em meu relatório de 22 de abril de 1983, durante a sessão dedicada ao 113º aniversário do nascimento de Lenin, eu me referi a seus princípios quanto à necessidade de considerar as exigências das leis objetivas da economia no que diz respeito ao planejamento e contabilidade dos preços e custos e ao uso inteligente das relações mercadoria-dinheiro como estimulantes materiais e morais. O público apoiara com entusiasmo essas referências aos ideais de Lenin. Dispomos hoje em dia de uma melhor compreensão das últimas obras de Lenin, que constituem em essência o seu testamento político e das razões que o inspiraram. Gravemente doente, Lenin se preocupava profundamente com o futuro do socialismo. Ele via os perigos que espreitavam o novo sistema. Nós também devemos compreender essa preocupação. Ele via que o socialismo ia se defrontar com os problemas colossais e que deveria resolver toda a sorte de dificuldade que a Revolução Burguesa havia deixado sem solução. Daí sua utilização de métodos que não parecem intrinsecamente socialistas, ou que, ao menos, se afastam em certa medida dos conceitos clássicos do desenvolvimento socialistas, tais como geralmente aceitos. O período leninista é de fato muito importante. É instrutivo, na medida em que prova a força da dialética marxista-leninista, cujas conclusões se fundam sobre análise da situação histórica real. Muitos dentre nós se deram conta, por vezes, muito antes da sessão plenária de abril, de que era preciso reavaliar tudo aquilo que diz respeito à economia, cultura, democracia e política externa. Fecha aspas. Isso está no livro do Gorbachev, Perestroika, na página 27. E essa citação estará na aba Comunidade. Algumas páginas adiante, a fim de eliminar qualquer dúvida de seus eleitores progressistas, Gorbachev compara explicitamente a perestroika à nova política econômica. Abre aspas, essa tarefa de reforma econômica foi realizada em junho de 1987, quando, da sessão plenária do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, com a adoção dos fundamentos de uma reestruturação radical da gestão econômica,
Trata-se talvez do programa mais importante e mais decisivo em nosso país, em matéria de reforma econômica, desde que Lenin lançou sua nova política econômica em 1921. Fecha aspas. A essência leninista da perestroika é, com frequência, sublinhada por Gorbachev. É preciso proceder com uma transformação completa da reflexão social e política. É aqui que precisamos nos voltar a Lenin. Ele possuía o raro talento de sentir, no momento certo, a necessidade de mudanças profundas e um reexame dos valores, de uma revisão das diretivas teóricas e dos slogans políticos. Eis aqui um dos exemplos mais impactantes. Em abril de 1917, quando Lenin voltava à Rússia, não lhe foi preciso muito tempo para avaliar com precisão a situação, as tendências e as possibilidades de desenvolvimento depois da Revolução de Fevereiro. Não apenas ele determinou corretamente a única tática possível para o partido e os sovietes, mas ele se atrelava a uma nova missão estratégica: preparar o partido e as massas para uma revolução socialista. Sem isso, os ganhos obtidos com a derrocada da autocracia corriam forte risco de serem perdidos. Tal mudança de tática tinha algo de inesperado, mesmo aos olhos de bolcheviques experientes. É esse tipo de modelo dialético em matéria de pensamento político no qual nos inspiramos para pôr em andamento a perestroika. Fecha aspas. Viram só, meus amigos? E tem gente aí que ainda acha que o comunismo acabou com a queda da União Soviética? Muito pelo contrário. Falando sobre o Tratado de Brest-Litovsk, Gorbachev acrescenta, abre aspas, o país precisava de uma trégua antes de seguir novamente adiante. À época, poucos eram aqueles que compreendiam isso. Somente mais tarde é que foi preciso dizer, com segurança, que Lenin tinha razão. E é claro que ele tinha razão, pois ele havia sido guiado por uma visão de longo prazo, colocando o que é essencial abaixo daquilo que é transitório. A revolução foi salva. O mesmo também vale para a perestroika. Fecha aspas. Esperamos que nossa obra precedente, acrescida desta, possa demonstrar, está se referindo a Maquiavel Pedagogo, tá? Possa demonstrar que esses escritos não são, de forma alguma, concessões de Gorbachev. Se viu obrigado a fazer aos conservadores soviéticos antes de lançar a perestroika. Ela descreve com fidelidade, ao contrário, sua essência tal como concebida e reconduzida. Abre aspas, reavaliar tudo aquilo que diz respeito à cultura, à democracia, fecha aspas, reexaminar os valores. Tais são, com efeito, os eixos principais dessa nova política revolucionária. Homenagem a Grant, o ter e o ser. Se está claro que a perestroika é um processo puramente revolucionário, de inspiração leninista, os meios de que ela se utiliza para atingir seus fins ainda precisam ser expostos. Golitsyn insiste principalmente em suas obras quando ao aspecto político da ofensiva soviética. A dissolução do Pacto de Varsóvia, com o desarmamento paralelo do Ocidente, a construção da Casa Comum na Europa, etc. Trata-se aqui de elementos fundamentais e seria arriscado negligenciá-los. Em particular, a política de desarmamento material e psicológico conduzida atualmente no Ocidente advém de uma análise primária dos desdobramentos da perestroika. Não ignoramos, portanto, de maneira alguma, a contribuição fundamental feita por Golitsyn ao estudo da perestroika, contribuição dada publicamente. É preciso lembrar em 1984, quando Gorbachev subiu ao poder em 1985.
Outros elementos devem, no entanto, ser integrados à análise desse fenômeno. Em particular, a influência de Antonio Gramsci não deve ser subestimada. Gramsci nasceu em 1891, na Sardenha, tendo observado o sistema soviético em duas estadas na Rússia em 1902 e 1903. Condenou severamente. Segundo Gramsci, a estratégia soviética não permite nem assegurar um consenso nacional, nem tampouco tomar o poder nos países capitalistas. Aqui, meus amigos, é interessante porque há muitos críticos do Olavo de Carvalho que negam a influência de Gramsci. Gramsci, ele é muito influente nos dias de hoje. É evidente que Marcuse pode ter superado, mas veremos que Gramsci não deve ser de nenhuma forma subestimado. O consenso necessário deve primeiramente ser um consenso ideológico. Somente isso permitiria a instauração da revolução de forma durável, ao contrário de Marx, que desejava primeiramente modificar a infraestrutura econômica. Gramsci prega uma revolução preliminar na superestrutura ideológica da sociedade. A revolução, segundo Gramsci, é primeiramente uma revolução do ser e não do ter. As consequências dessa inversão de perspectiva são incalculáveis, e são elas que se encontram na base da perestroika. A revolução psicológica prevalece, portanto, e a guerra se dá no plano psicológico. Para Gramsci, o arquiteto de revolução vitoriosa é a instauração do cristianismo no Império Romano e a substituição da cultura greco-romana pela cultura cristã. Com efeito, a revolução preliminar na superestrutura ideológica da sociedade alcança todos os domínios, valores religiosos transcendentes, ideais, ética, cultura, etc. E tem uma nota de rodapé. É sabido que, em dezembro de 1958, Mao se demitiu de suas funções de presidente da República, mas conservou aquelas de presidente do partido. A razão alegada oficialmente fora que ele havia decidido se dedicar ao estudo da ideologia. Em 1996, ele lançou a Revolução Cultural, muito distante em sua realização da estratégia de Gramsci, tendo como saldo um fracasso estrondoso. Em resumo, continuando, Gramsci propõe que se proceda primeiramente com a instauração de uma nova civilização. Os meios que ele propõe parecem fracos, mas são, em verdade, bastante poderosos. A revolução ideológica deve ser veiculada pelos intelectuais e por uma ditadura pedagógica. Olha só, uma ditadura pedagógica. Isso lembra o quê? Será que combater fake news seria uma ditadura pedagógica? Vejamos. Ela deve fazer em nome de imperativos éticos e respeitar a dignidade dos direitos do homem, ou seja, utilizar-se de métodos não aversivos. Enfim, o centralismo e seus excessos totalitários devem ser substituídos por um centralismo orgânico, próximo daquilo que chamamos de centralização ou desconcentração. A realização concreta da ditadura pedagógica defendida por Gramsci foi exposta de forma detalhada em nosso trabalho anterior, Maquiavel Pedagogo. A presente obra almeja mostrar que a revolução ecológica formará o esqueleto das revelações ideológica, religiosa, ética e cultural veiculadas pela ditadura pedagógica. As ideias de Gramsci, aliás, né, meus amigos, a propaganda do governo é assim, né? Você vê que para justificar o controle das redes sociais,
Eles fazem todo o ensinamento para tentar nos fazer ter consciência da necessidade daquilo. A mesma coisa com a agenda ecológica. O PT adota explicitamente essa ditadura pedagógica. Continuando, as ideias de Gramsci são, portanto, indispensáveis na compreensão do globalismo e da perestroika. O acadêmico George Arbatov, que desempenhou um papel fundamental na preparação da perestroika, confirma a importância das ideias de Gramsci. Eu só respeito uma das poucas obras e ideias marxistas, dentre as quais, além daquelas dos pais fundadores, eu incluo pessoas como Antônio Gramsci, Gog Lukács, Ernst Bloch e Herbert Marcuse. Só gente boa, né? Fecha aspas. Novikov e Batio relatam as conversações de Alexander Orlov e colaborador próximo de Gorbachev. Abre aspas. Infelizmente, a interpretação de Marx permaneceu durante muito tempo superficial. Não devemos esquecer que são os verdadeiros marxistas como Gramsci que primeiro colocaram os problemas da humanidade em termos globais. Pois é, meus amigos. E eu vou encerrar aqui essa leitura e vejam que o comunismo não é algo escrito em pedra. Não é algo que podemos... não é algo ao qual podemos acrescentar dar uma definição. É claro que o seu fim será sempre o mesmo. O paraíso terrestre, a sociedade sem classes, a sociedade onde não há mais a opressão pela classe opressora sobre a classe oprimida. Em tese é essa, mas sabemos que os governantes comunistas, aquele que detém o poder, o que eles querem é a perpetuação do poder. Foi assim que Lenin fez, foi assim que Stalin fez, foi assim que Gorbachev fez. E é isso. Então, não se deixe enganar para aqueles que acham que o comunismo morreu, que o comunismo fracassou por conta da dissolução da União Soviética. A ameaça comunista continua. Aliás, o comunismo continua. Com uma outra roupagem, uma roupagem aparentemente capitalista, aparentemente democrática e ainda tirânica, mas de outro modo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.